Fala pessoal, ó, está começando aqui mais um podcast, a quarta gravação hoje aqui do Pulo do Gato, e hoje a gente está com uma pessoa aqui fantástica, hein? Eric, eu vou trazer aqui alguns pontos que ele tinha passado para mim, ó. O nome dele é Bruno Nascimento, experiência em liderança operacional de trade, atua como trade marketer do segmento de alimentos e bebida e com foco em desenvolver performance, compras de consumo, né, em diversos canais como varejo. Atualmente está na Kikoman do Brasil, uma empresa japonesa com mais de 100 anos de tradição e 5 anos aqui no Brasil. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso obrigado, né, pelo sua agenda, eu sei que é compromissado demais, você viaja, eu sempre fico te acompanhando ali, né, você está em vários lugares aqui do Brasil, então obrigado pela sua disponibilidade aí, desse tempinho e seja bem-vindo, viu. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eric, pelo convite. Entendi o projeto do Pulo do Gato. Acho que é legal dividir experiências, Isso, compartilhar. No mundo que hoje a gente compartilha tudo, acho que quanto mais a gente compartilhar coisas boas, acho que ajuda as pessoas novas isso, ou até pessoas experientes, porque acho que nesse mundo a gente tira muitas lições, né? Acompanhando exatamente. pessoas, né? Isso. Eu acho que o que eu puder ajudar aí com a minha história, Que falando isso. um pouquinho aí, tamo junto. Aham. E falando sobre história, né, antes de a gente entrar um pouco na sua área, né, trade marketing, fala um pouco pra gente, Bruno, como é que foi, o seu passado ali? Você sempre gostou de venda, sempre trabalhou com marketing, você sempre olhou e falou: "Pô", sua família também sempre, tipo: "É isso que eu quero vender, quero fazer isso", ou não? Como é que foi? Nesse mundo corporativo, o mundo profissional, eu já tive bastante experiência, né? Mas lá no comecinho mesmo, aí quando a gente fez 18 anos, né, entrei de maior, eu já comecei nessa área de promotor. Na época eu atuava muito em área de tecnologia, então já tive experiências como produtos da Samsung, já tive experiências com telefonia móvel, sempre nessa área de telefonia, mobilidade, TI também, mas parte de equipamentos, né? Mas, assim, já trabalhei de lavador de carro, já ajudei meu tio em construções internas de escritórios, em materiais. Eu trabalhei um pouquinho de cada e isso sempre me enriqueceu muito de Certo. informação, Hã. porque cada vez que você vai trabalhando em diversas áreas, você vai criando experiências da vida, né? Mas nessa área, assim, de trade, é quando eu comecei a atuar em agências, né? Eu tenho mais ou menos uns 19 anos de experiência com agências, Boa. que é prestadora de serviço humanitário. São pessoas que trabalham prestando serviço para a área de trade, porque esse é um dos pontos que o trade entrega, que é serviço, né. E quando você fala, assim, desse da área de trade, você explica um pouco para o pessoal que não conhece muito, né. Todo Sim, mundo fala: "Pô, trade", pelo que eu conheço de trade, tem aquele day trade, tem sim, trade market, então tem sim. vários trades, né. Mas o que que significa a parte que você trabalha? Basicamente o trade marketing, ele é uma área integrada ao time de marketing, ou seja, ao time de estratégia de uma indústria, de uma empresa, né, e ele tende a executar essa estratégia. Então, não só ajuda no pensante, né, no desenvolvimento da estratégia, participa sempre, mas cuida bastante da operação, da hora que isso vai na prática, né. E, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, eu integro isso entre o time de marketing e o time de trade. Então, em algumas empresas, o trade ele tem alguns tipos de posicionamento. Então, ele pode estar posicionamento direto junto com o marketing ou pode estar direto ao junto comercial e onde eu atuo bastante já, e aqui na empresa atual, é bem nesse meio de campo, né? Lá na empresa a gente tem, brinca que eu sempre sou meio de campo lá, que a gente faz essa integração da informação e estratégia e também a gente traz a realidade do campo, as dificuldades do resultado de como fazer, né? Uhum. Então, você meio que tem uma coligação ali com o marketing, então, tipo, da Exato. da empresa. Então, você podemos se dizer que você fica mais no campo, mais ali na linha de frente, É. passa para o marketing ou não? Como que seria essa interação? Eu sou um cara híbrido. Eu tô no campo com o meu time de operações, com o time de execuções, time de merchandising, com o meu time comercial. Então ali eu tenho a experiência de vivenciar negociações com o cliente, as dificuldades que os clientes, né, empecilham, seja preço, serviço, condição, um mix para colocar numa loja de varejo, um complemento, né, de portfólio para esse cliente, e eu trago essa informação para dentro da empresa, e a hora que a gente senta para discutir estratégia, eu estudo muito o comportamento do consumidor, o momento atual, o momento pós-pandemia. Então,
o trade ele tem essa responsabilidade de gerar vendas, tanto o Boa, sell-in, que a gente chama que é a compra da indústria, e o sell-out, que é depois que o cliente compra, quando ele vende para o consumidor final. Então, hoje a gente tem muitos eventos que a gente participa, tanto eventos B2B, que é um evento certo. corporativo entre empresas, que é a nossa indústria hoje, com os compradores, com os nossos clientes. E tem o B2C, que são eventos que a gente faz, onde a gente coloca a positivação da nossa marca, vende os nossos produtos para o cliente final, o consumidor, o B2C, aquele que vai comprar para consumir na sua casa. Né? Boa, Então a gente tem que estudar esse 360, estar sempre ali atento às mudanças, movimentações de mercado, para onde que o consumo, isso sempre alinhado à nossa categoria. Hoje eu trabalho, né, eu falei um pouco do passado que era tecnologia, mas eu entrei nessa área de alimentos. Tive uma passagem aí, mais ou menos de uns 9 anos pelo grupo Pão de Açúcar. Então eu trabalhei muito categoria de marca, tive uma experiência, com DPH, que são setores de varejos, né, DPH, líquida, mercearia. Hoje eu estou numa empresa japonesa, aqui com a do Brasil, que ela está aqui no Brasil há pouco tempo, né, ela tem 5 anos, 5 anos e meio. certo. Então a gente está desenvolvendo o mercado, com os produtos que a gente tem. Já tem uns produtos adaptados, né, mais próximos do paladar do brasileiro, mas a gente tem uma missão forte de elevar o conhecimento da marca, né. Boa. E quando você fala, assim, sobre consumidor, vamos primeiro nesse ponto, assim, Bruno. Como que você avalia, assim, poxa, qual a estratégia que você sempre utiliza ou você sempre tenta trazer um planejamento quando fala sobre consumidor? Porque consumidor você pega pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm tanto, poder aquisitivo alto, baixo, classe A e B. E se a gente for falar de consumidor com preço, como que você, planeja? Tipo: "Ah, eu vou fazer assim para tentar alcançar essa pessoa, para tentar alcançar esse público". Tem alguma estratégia ou você: "Não, um ponto só e já era"? Sim. A estratégia começa quando você vai definir o produto. Então, eu vou Certo. fabricar, eu vou desenhar um produto. Então, atualmente a gente até lançou um novo produto, um saquê, e a gente definiu um target, que é qual é o público que eu vou alcançar com esse produto. Boa. Então, a estratégia de para quem eu vou vender, aonde eu vou vender, aonde eu quero que o meu produto esteja, para quem eu quero que ele esteja disponível, já começa na definição do target desse produto. Então, a gente definiu aí um produto que varia de 20 a 35 anos, um público mais jovem, né? A gente estudou um pouco do Hum, mercado, por exemplo, é um produto alcoólico, então o que está tendenciando hoje do alcoólico? Ser mais forte, ser mais fraco, ser um produto seco, um produto adocicado, né? Um produto frutado. Então, toda a estratégia de para quem você vai vender começa quando você vai desenhar o tipo de produto. Então ali ele já tem que vir com o pacote completo. E aí você vai desenvolvendo, você vai oferecendo, você vai fazendo ativações, você vai mostrando o produto. Então, assim, se eu quero um público hoje jovem que toma bebida alcoólica, onde eu vou encontrar esse pessoal? Em eventos, em certo. shows, em festas, em determinados Carnaval. horários de supermercado, em carnaval. Então, assim, é para esse tipo de produto. Aham, Agora, a Kiko hoje ela quer que o brasileiro entenda que o shoyu, que é o principal produto dela, ele se adapta à culinária brasileira. Então já é um produto que ele integra não só a questão oriental, mas também adapta ao nosso paladar, porque é um produto que é um tempero. Então, assim, quem que eu quero atingir com isso? A dona de casa. Então, assim, os movimentos do varejo, os movimentos do food service, ele vai desenhando, a gente vai surfando a onda, né? E vai colocando o nosso produto estratégico certo. ali para as pessoas experimentarem, criar esse contato e poderem ver que é versátil para utilizar, né. E quando você fala sobre o molho shoyu, a gente estava falando, né, antes de dar início, que o molho shoyu todo mundo já tem uma tendência de olhar que é um molho da comida oriental, mas não é só, ou não? Não, ele é um tempero, né, e assim, o nosso produto hoje, o produto Kikkoman no Brasil, diferente de outras marcas já trabalhadas aqui no Brasil, ele tem alguns diferenciais que são tradicionais do Japão. Ele é rico em umami, que é o quinto paladar hoje que a gente sente o amargo, o Sim, doce, o salgado, e a gente tem o umami, que na tradução, para português seria delicioso. Então, assim, ele é um tempero que ele acrescenta muito sabor. Então, imagina que você faz uma feijoada na sua casa e tradicionalmente você coloca aqueles temperos.
Então você faz um teste e substitui alguns temperos e coloca o shoyu. Você vai ver que ele vai agregar o sabor que você sempre espera e ele vai agregar ainda mais umami, que é esse quinto sabor, que vai ficar deliciosa, digamos assim, sua feijoada. Então a gente traz um pouco do Japão para o Brasil, mas a gente mostra para o brasileiro que o shoyu ele não é só para comida oriental, ele é para salada, ele é para um bife, ele é para substituir o sal no churrasco. Então, assim, o trade trabalha esse desenvolvimento junto com o marketing, essa estratégia, Boa. e a gente acompanha aí, dá todo o apoio ao time comercial Aham. para a gente desenvolver isso, tanto para o cliente que compra, quanto para o consumidor que consome. Certo. Aí, Eric, tá vendo, ó? Então, quando você for fazer a feijoada, já sabe, né? Aquele Precisa. churrascão. Mas, Bruno, você falando aí sobre, né? Vamos tentar fazer uma transição, vai. Aí você fala, pô, o Japão e o Brasil. Quando você fala sobre isso, essa transição de falar, poxa, como que você analisa essa parte de eu vou tentar colocar a cultura de um país aqui em outro? Você acha que dá para você trazer um ponto, assim, como que você estuda ou se a empresa tenta estudar? "Poxa, eu estou entrando numa cultura diferente", e como que você vê, essa Sim, parte de tentar reestruturar, tentar, pô, eu não vou substituir a cultura do Brasil, mas eu posso o quê? Conciliar. é isso. Aqui, como eu falei, ela já tá em outros países, e um deles é os Estados Unidos, e lá ela tá bem sucedida. Porque ela conseguiu mostrar que o produto não é para utilizar só em produtos orientais, e sim no dia a dia. Aqui no Brasil, a gente já tem um hábito, acho que se você falasse assim há uns 15 anos atrás, Uhum. as pessoas não gostavam muito de comida japonesa, não curtia muito peixe cru, não gostava. Mas se você olhar de 15 anos para cá, quase que em toda esquina hoje tem um restaurante oriental. Então, a culinária oriental, ela entrou aqui dentro do Brasil muito forte e ela vem crescendo. Então, a gente já com isso consegue ter um contato já mais próximo do brasileiro, que hoje ele já não nega tanto uma comida Sim. oriental, ele já está adaptado a isso, né? Mas a gente vem então para mostrar os diferenciais de produto que coma no portfólio oriental e também para trazer essa versatilidade de adaptação. Porque no Brasil a gente fala de comidas brasileiras, mas a gente não Certo. pode esquecer que tem as suas regionalidades. Então, Isso. quando a gente fala lá da Bahia, você tem a moqueca, você tem, vários tipos de prato que lá em Minas também é diferente, lá no sul é diferente. Então a gente não está aplicando o produto japonês só dentro da culinária oriental, a gente Legal. está mostrando versatilidade. Uhum. E assim, a gente faz através de eventos. Então no evento a gente cria as receitas brasileiras regionais e adapta. Por exemplo, a gente fez o último agora, Festival do Japão em Salvador, onde o nosso técnico lá que desenvolve, receitas, ele criou uma cocada com shoyu. Nós temos receita de sorvete de creme com shoyu, que Certo. fica aquele agridoce. Temos brigadeiro de shoyu. Tipo assim, coisas improváveis, que é difícil você falar: "Nossa", mas quando as pessoas experimentam, elas Gosto. veem que fazem todo sentido. E quando você fala sobre você estava comentando aí sobre a os sentidos, né, então vai, falar o paladar. Eu entendo um pouco sobre isso, porque quando eu tenho alguns pacientes lá, uma das coisas que eu acho engraçado quando você fala, uma das coisas que eu trabalho com eles, tipo assim, alguns têm ansiedade, um exemplo, tá, Sim, e aí normalmente, como que cria-se essa ansiedade? Eu acho que vai vincular com o que você trabalha, no sentido de assim, as experiências, as nossas crenças e valores, elas nascem através dos nossos sentidos. exato. Então, se você consegue entender isso, então você consegue depois fazer venda, né. Sim, Então, sim. tipo, se eu entendo qual que é a crença, se eu entendo qual que é, tô dando um exemplo assim, a experiência que a pessoa tem, aí eu acho que isso vincula com o trade marketing, igual você fala. Porque Sim. você precisa então ter o plano de estudo antes, e você precisa entender o ser humano. Não, espera aí, o Brasil, o brasileiro é X, é diferente do povo americano, é diferente do povo argentino. Mas se você entende quais são os sentidos e quais são as experiências que eles passaram, talvez isso torna para você um ponto positivo, você consegue converter como uma venda, ou não? Sim. Então, isso entra muito na estratégia de venda, né, na negociação de vender um produto onde as pessoas sempre falam: "Puxa, mas
né, uma das dos cases que a gente tem aí de colocar o nosso produto em alguns eventos como o carnaval, foi desde o primeiro, né, que o pessoal falava: "Pô, mas saquê, uma bebida oriental que todo mundo viu que é tomada em temperatura ambiente e Sim, tal, mas isso dentro de um evento onde o pessoal explora muito a bebida alcoólica diversa", mas a gente mostrou que realmente o produto tem potencial, que ele tem uma dinâmica de adaptação a drinks refrescantes, a drinks, mais explorado para esse tipo de público que vai para eventos e a gente conseguiu avançar. E a mesma coisa do show. Quando a gente fala de sentidos de paladar, a gente sente o salgado, sente o doce, sente o amargo, sente o azedo e o umami, como eu falei, ele vem da palavra tradução delicioso. Então, basicamente, quando você experimenta aquela comida que está muito gostosa e te dá água na boca para você comer de novo, e não é só o shoyu, tá? Existem outros ingredientes aqui brasileiros, por exemplo, o tomate, que ele é rico em umami. Então, quando você come uma comida ou experimenta alguma coisa, uma sobremesa, que te dá aquela vontade de comer de novo, água na boca, mas você não consegue explicar o que é esse sim, gostoso, se é, porque é salgado, assim, porque esse doce tem um doçor diferente, mas é esse que você não consegue explicar. É nessa definição que surgiu o umami. boa. Então a gente leva essa experiência para o consumidor final, e é igual você falou, estudar pessoas é comportamento de mercado, a gente tem a palavra chamada shopper, que é a pessoa decisora, a pessoa que vai comprar no supermercado, por exemplo. Mas nem sempre o shopper, que é a pessoa que vai comprar, é a pessoa que vai consumir. Às vezes a esposa vai no supermercado e compra alguma coisa que o esposo pediu para Sim, comprar. Então ela é o shopper, ela que é o potencial de compra, mas não é ela que vai consumir. Então, como eu devo impactar essa pessoa que vai consumir, se não é ela que está indo lá comprar? Então, de repente, não adianta eu trabalhar meu material de comunicação, não adianta eu trabalhar a exposição do meu produto, se não é a pessoa que vai consumir. Então, isso. a gente trabalha Aham, outras vertentes, como redes sociais, eventos, receitas. O impacto disso gera nas pessoas a sim, curiosidade, aquele senso de querer experimentar, e ainda que ela fala: você vai lá no mercado? Então, traz para mim esse produto. Então isso faz parte da estratégia também de boa. captação, né, e você tem que entender É, o comportamento de pessoas e sempre lembrando, a pessoa que compra, às vezes, não é a pessoa que vai comer ou que vai experimentar, boa, então exatamente. E você falando aí, eu lembro uma vez, eu não sei se foi uma história ou até de fato aconteceu isso, que tipo, lá naquela loja de conveniência, num posto de gasolina aí, eles sacaram o pessoal ali, né, que trabalhava, sacaram que os homens viam, comprava alguma coisa e voltava para casa e depois voltava, porque esquecia alguma coisa. Aí eles começaram a entender que eles viam, pegavam, eu acho que alguma bebida, voltava, mas isso para eles. Esquecia de que era para comprar tipo uma fralda. Aí eles voltavam, pô, esqueci e tal. Aí os caras começou a perceber o seguinte, que eles vão, não, peraí, se eu deixar a bebida aqui próximo da fralda, talvez eu faça uma venda conjunta. Aí eles falaram que diminuíram muito as pessoas saírem, vir aqui na loja e esquecer. Porque eles entenderam, eles começaram a perceber que, tipo, pô, tudo bem que a fralda não tem nada a ver com a bebida alcoólica, mas é o que você trouxe. sim, Às vezes as pessoas que vêm comprar não é a pessoa que come, não é a pessoa que bebe, mas é a pessoa que alguém pediu para ela, né? Tipo, um terceiro pediu. sim, Então aí você acha que você tem que sempre ficar olhando para isso. Poxa, a pessoa que vem aqui e compra uma água, às vezes não é para ela, às exato. vezes é para uma outra pessoa. E aí, como que você avalia isso? E Tipo, é, esse é o projeto que eu olho que falo: "Pô, eu tenho que olhar, eu não tenho que só olhar para o produto, eu tenho que olhar muito mais para o consumidor". Seria isso. exato. É assim, hoje o trade marketing ele atua em vários canais. Então a gente tem o canal food service, que são restaurantes. Nós temos o canal que a gente chama de on-trade, que são os bares, onde a pessoa senta ali e consome muito mais bebidas alcoólicas. E o food service fica sendo mais alimento e também bebida, Cer né? E tem o canal off-trade, ou canal varejo, que é onde esse exemplo que você deu. E aí, dentro das redes de supermercados, hoje o trade marketing atua tanto no impulsionamento de venda dos produtos que estão na prateleira, e também tem a estratégia de marketing de Uhum. posicionamento, que é o que você falou. Hoje, a maioria dos supermercados, eles têm bebida alcoólica no fundo da loja. Por quê?
teoricamente, o homem que consome bebida alcoólica, geralmente o homem vai no mercado comprar pão, ele sai de lá com uma latinha de cerveja. Então, qual é a estratégia? Fazer a pessoa percorrer todo o mercado até chegar no ponto da onde ela quer esse produto que ela vai comprar. Nesse percurso, ela já pode comprar coisas por impulso. Tem algumas filas de supermercado que você vê que a hora de você pegar a fila é um corredor com um monte de doce, Sim. chocolate. Geralmente, quando você vai com uma criança, dificilmente Aham. você passa naquele corredor e não leva Não nada. pega. Então, assim, são estratégias de posicionamento de produto dentro de um canal onde o consumidor vai passar, ou o shopper, que é a pessoa que vai fazer a compra. Que a pessoa vai lá buscar uma coisa, ela passa na frente e fala: Nossa, eu precisava disso aqui, esqueci. Nossa, eu tô precisando disso aqui em casa, acabou meu detergente, acabou isso aqui, acabou o amaciante. Então, a estratégia do Sim, posicionamento, né, vai fazer com que ela tenha uma venda e aumenta o ticket médio. Porque aí o supermercado não vai lá e vende só a cerveja para o rapaz, ou só o pão. Ele vai vender a cerveja, porque ele comprou o sim, pão e já levou a cerveja. Então, essa é uma estratégia. E o food service tem outro tipo de estratégia, porque é um lugar que as pessoas vêm já para comer, então elas vão sentar ali, e ali é o lugar da experiência. Então, para a gente é muito importante ter o produto que o trade trabalha, seja aqui numa empresa, por exemplo, como a minha, num caso de um restaurante oriental, ou seja lá qual for, a gente ter ali um posicionamento de marca, alguma coisa, um utensílio na mesa que lembre a sim, marca, sim, né, uma comunicação ali, e ali ele tem a experiência de experimentar um produto bom, em ver que a marca tá ali, e é quando a pessoa vai num supermercado, ela lembra daquela experiência daquele restaurante bom que ela comeu aquela boa. comida boa, temperada com aquele, digamos, o shoyu bom, e ela vai lembrar da marca porque vai estar ali. Porque você senta no restaurante, seja lá qual for o prato que você pede, você pode sentir, você fala: "Comida é muito boa". Mas você sabe como que foi feito? Com quais ingredientes ela foram feita? Não viu, porque isso está dentro da cozinha. E o consumidor que senta lá na mesa do food service para comer, ele não sabe com Sim, que foi preparado. Então não adianta só eu ter o meu produto na cozinha do restaurante. Eu tenho que ter essa comunicação para o cliente linkar que aquela comida de bom sabor tem aquele ingrediente que é a minha marca, para ela certo. poder comprar no mercado e levar para casa dela. Então, o trade marketing também pensa nessa parte de mostrar a marca dele dentro desses lugares, para linkar sempre aonde eu tenho esse Hum. produto. Mas então aí você entra no ponto de experiência, uma Experiência, experiência, uma né. experiência. Então, e aí quando a gente fala sobre experiência, isso é engraçado, né, porque, eh, a parte da experiência, ela que conduz o exemplo, assim, dá um exemplo: "Ah, eu tenho uma experiência, de que a fé", um exemplo, a fé, uma experiência. Então, eu tive uma experiência, através dessa experiência eu crio a minha fé. Então, não nasce nada antes de uma experiência. Sim, Então, se você for parar para pensar, né, quando você começa a fazer muito mais experiências, aí você começa a ativar vários pontos dos consumidores, né. Então, exato. você utiliza muito essa parte de experiência. Mas falando sobre experiência, Bruno, você fala que você viaja, faz várias viagens, várias, experiências com as pessoas. Mas aí tem um outro ponto que eu queria tocar aqui. E aí, como que você concilia isso com a sua família? Porque também tem a nossa família, né. Sim, Tem a família, você tem sua casa, tem sua vida fora da e como que você sim. faz? Assim, eu não tenho tanta dificuldade nesse ponto, porque eu sempre fui um cara muito caseiro. Nunca gostei muito de sair e tal. Hoje o meu único divertimento é o futebol, né, nos meus tempos meu de lazer eu jogo muita Aham. bola. Mas, assim, eu sou sempre muito presente, então eu tô sempre ali com a minha filha, com a minha esposa. Então esses momentos de viagem, geralmente costuma ser de 3 a 4 dias, no máximo quando tem alguma viagem, assim, 5 dias. Mas, assim, não é uma constância, eu sempre tenho 2 3 semanas antes de uma outra viagem. É raros os casos que eu tenho umas viagens. Hoje, atualmente, eu apoio, né, a operação Kikomo hoje, basicamente em todo o Brasil. Então eu estou construindo essa experiência de viajar para todos os cantos do Brasil e poder entender um pouco, igual eu falei, das regionalidades. Uma coisa é você falar de Brasil, brasileiro, mas tem as suas particularidades que Sim, são os seus regionais. Então, na Bahia consome-se muito isso aqui, em Porto Alegre é outra coisa, em Minas é outra coisa, no Rio de Janeiro é outra coisa. Então, eu estou ganhando experiências com essas viagens, entendendo um pouco do público, um pouco das pessoas, né, igual eu falei. Trabalhar com produto não é difícil. O maior desafio aqui, né, é trabalhar com pessoas.
porque você tem já uma dificuldade de pessoas que têm pensamentos diferentes, tem pessoas que aceitam mudanças, pessoas que reclamam das mudanças, pessoas que vivem para frente, pessoas que ficam, pensando muito no passado. Isso é o maior desafio da minha profissão, do meu dia a dia hoje, é trabalhar com pessoas, né. Então, não é que é difícil, mas você tem que ser muito adaptativo. Então, uma coisa é o jeito que eu converso com você, Uhum. Luiz, meu amigo, as brincadeiras que a gente tem. Eu sei até o ponto que eu posso brincar com você, mas de repente eu, né, um exemplo do Eric aqui que está com a gente, não conheço ele, então eu tenho que ter um nível diferente de comportamento com o Eric. Então, assim, essa experiência de lidar com pessoas me apoia muito e hoje eu tive já feedbacks sobre isso, inclusive do meu atual gestor, que ele falou para mim que ele gosta muito do jeito que eu lido com as situações. Enquanto as pessoas estão discutindo, eu consigo ser híbrido ali e conversar. Obviamente, a gente não agrada a todo mundo. Tem pessoas que, mesmo você sendo muito legal, a pessoa não gosta de você por algum motivo, É. né? A gente não vai agradar todo mundo. Mas eu aprendi e desenvolvi na vida esse tipo de adaptar com essas pessoas. Eu já tive muitos perrengues, já tive tremendas com muitas pessoas que foram muito ignorantes comigo, que me fizeram, assim, subir num nível de estresse a ponto de eu quase até pedir demissão de uma empresa que eu trabalhei, mas eu venci. E nessa minha experiência eu aprendi como lidar com esse tipo de comportamento. Então hoje eu enfrento essas dificuldades, como eu falei, do dia a dia, mas eu enfrento já com a experiência, né, de ter vivido, de ter sacado. E tem uma coisa que eu levo comigo que é assim, né, o pessoal sempre fala que a vida ela, né, nos traz muitas lições. Mas uma delas que eu aprendi e escuto sempre até hoje, né, em algumas palestras que a gente assiste e tal, é que o melhor aprendizado com o erro é quando você aprende com o erro dos outros. Sim, Então, quando eu vejo que você errou, então eu já aprendi e eu não preciso errar para aprender eu errando. Com o seu erro eu também aprendi. Então, assim, a gente aprende com as pessoas ruins, pessoas que não sabem lidar com pessoas, e o que que você aprende? A como não fazer. certo. Né, então isso agregou bastante, acho que no meu currículo de vida, Sim, a sim. experiência, né. Que talvez também essa experiência criou essa resiliência É, em você. E aí, como que você vê o cenário hoje, né, só mudando um pouco de ponto, é que você falou sobre experiência, e tal, você falou que tem lá a culinária oriental, japonesa, culinária aqui do Brasil. E como que você vê hoje o seu trabalho aqui no Brasil, Bruno? Tipo assim, como que você analisa o cenário atual? tá. Dentro da empresa que eu tô hoje, igual eu falei, a gente tá em crescimento, né. Então a gente tá essas visitas que eu vou fazendo em alguns lugares, estados do país, eu ainda para você ter uma ideia, eu ainda tô indo em lugares que eu ainda não fui visitar. Então, assim, a empresa recém, tem 5 anos aqui, já passaram pessoas, né, pelo cargo que eu ocupo hoje, pessoas que tanto foram par aqui, quanto fazia também o que eu faço. Sim, Então a gente vai restabelecendo conexões com pessoas, a gente vai restabelecendo relacionamentos, a gente vai entendendo como apoiar essas pessoas, que o maior foco nosso é venda, né. A gente está falando aqui de indústria, de produto e tal, mas nosso principal objetivo é vender, vender produto, é vendas. Trade está muito dentro disso de sim, venda. O sucesso de uma empresa, de uma indústria, é vender. Quando você traz faturamento para dentro da empresa, você traz sucesso. Só que o sucesso não é só vender, é igual você falou, é ter, experiências boas com o que você está vendendo. E hoje a empresa que eu trabalho, ela preza muito por qualidade. E até esse ponto, o que você me perguntou, essa questão de você com a sua família, eu preciso ter uma qualidade boa de vida, de convivência com a minha família. Acho que um tempo do trabalho é o tempo do trabalho, o tempo do futebol é o tempo do futebol, o tempo com a família é o tempo da família. Às vezes você desequilibra um pouquinho, porque você tem uma coisa a mais para é, entregar, você tem um isso, trabalho a mais para fazer, você chega um pouco cansado. É difícil, mas são os desafios da vida, né? Acho que todo mundo passa por isso. Mas acho que a gente está desenvolvendo ainda, né. Hoje, dentro da companhia, eu acho que eu como trade marketing tenho muito ainda a aprender. Aliás, eu sempre vou ter coisas para aprender, eu nunca vou saber tudo. E eu aprendo muito com os meus companheiros que trabalham comigo lá do time comercial, time de marketing, com a diretoria da minha empresa, porque, é legal dessa interação nossa quando a gente fala de Brasil e Japão, porque a gente consegue conciliar um pouco do pensamento dos uhum, japoneses quando vêm para o é, Brasil, porque eles sempre, compartilham experiências de lá como é lá no Japão. E a gente sabe que, quando se fala de Brasil e Japão, são hábitos totalmente diferentes, né. diferente. Aí desde a educação, de jogar um lixo no chão, e a gente sabe que a gente brasileiro não é assim. A gente tem,
ou outro jeito de viver, digamos assim. Então a gente aprende com todo mundo. A gente aprende com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que a gente vai visitar. Então eu visito muito cliente, muito compradores de supermercado, muitas pessoas de restaurante. Então você agrega muito conhecimento e acho que isso a gente vai trabalhando. Acho que a gente tem muita coisa a galgar ainda, tem muito caminho a ser percorrido. É uma empresa nova, digamos assim, está engateando no Brasil. E o trabalho do trade marketing, que é por isso que eu estou aqui, eu acho que é muito parte disso, né? Por mais que eu tenha muitas experiências diversas, acho que tem um longo caminho ainda a ser traçado. Mas o legal de trabalhar com uma empresa japonesa é que não é nada para ontem, como a gente do Brasil está acostumado. A gente é muito ansioso, a gente quer entregar um Agora, resultado agora. A gente tem um objetivo a longo prazo, né? E a empresa preza muito por qualidade de tudo que a gente for fazer. Então a gente sempre conversa entre si na empresa de que seja muito ou pouco a nossa demanda, a gente se organizar para sempre estar atendendo tudo de uma forma qualitativa, né? Porque isso gera também um impacto bom para a nossa saúde. Hoje, o cenário do Brasil, você vê muitas pessoas com essa doença de burnout, que é um estresse absoluto. Tipo, já tive amigos, pessoas conhecidas que tiveram um problema com isso, chegaram a ficar em hospitais, porque a demanda sempre vai ter muito, é muitas coisas para fazer, é muitos assuntos. Como você falou do começo da minha agenda, é bastante coisa para fazer. Mas a gente tem que tentar colocar o pé no chão e ir tratando suas prioridades. é, Acho que isso traz saúde mental sim, boa, traz uma qualidade de vida melhor, o estresse fica menor, e aí você também não acaba não transmitindo isso para outras pessoas e até dentro da sua casa com a sim, sim, família, né. uhum. E o legal que você falando aí sobre burnout, o estresse, a ansiedade, e às vezes, eu atendo bastante pessoas, Bruno, que passa por isso. Mas às vezes eu já peguei pessoas assim, que elas: "Pô, Luiz, eu tô com muita ansiedade e tal". Mas olha pra você ver qual que é o pulo também, às vezes, né, isso serve pra todo mundo, hein. Que às vezes, tipo assim, a pessoa, ela tem um posicionamento dela, ela nasceu e aprendeu que vou dar um exemplo, assim, ela não tem que se comunicar. Então, um exemplo, dentro da casa dela, ela não se comunica bem, mas isso é normal para ela, porque a família sempre mostrou isso para ela. E aí ela vai na empresa e ela trabalha no marketing, e o marketing é comunicação. Total. Aí ela vai lá, ela começa a achar que ela não tá no aquário dela, ela começa a achar só que isso começa a ativar a ansiedade dela. Mas, tipo, quando eu começo a perceber, eu não tenho que tratar a ansiedade dela, eu tenho que ressignificar o que que ela acha da comunicação. É isso aí. Porque às vezes é isso, então, tipo assim, a pessoa chega: "Pô, Luiz, eu tô com burnout, eu tô com ansiedade", claro, não tô generalizando tudo, são casos, mas na maioria dos casos que eu peguei, a gente sempre percebia que não, você não tem que tratar isso. Você tem que tratar, espera aí, o que você acha que é das suas crenças e valores. E aí isso vincula um pouco com as empresas, né, igual o exemplo, você trouxe aqui que a empresa que você trabalha, ela preza mais pela qualidade, e aí talvez isso não sufoca tanto os colaboradores, isso é bom. Sim. Aí você igual você trouxe: "Pô, então aí eu consigo ter uma qualidade de vida melhor". Sim. Apesar de grande parte da empresa ser brasileiros e a gente ambicionar resultados rápidos e a gente vê muitas oportunidades que a gente poderia colocar marca ali, a coisa acontecer e dar um boom, a gente tem que pôr o pé no chão e trabalhar com o cenário que a gente tem. Então, a gente vê muitas oportunidades, a gente enxerga muita oportunidade, a gente recebe muitas oportunidades, mas às vezes são coisas que estão fora do nosso alcance, fora do nosso investimento, Sim, né, fora do nossos quantidade de braços para executar aquilo, porque nem só é só com dinheiro, existe uma operação para fazer várias coisas, né. Mas, cara, é isso, eu acho que a pessoa nascer e achar que ela vai ser daquele jeito e todo mundo vai ter que engolir, é só ela que vai se dar ruim nisso, é porque isso não mesmo, tem como. não tem. Num mundo profissional ou de vida, você vai ter que se adaptar. "Ah, mas eu vou ficar sem trabalhar, eu vou trabalhar para mim mesmo, vou trabalhar digital, online, atrás de um computador onde eu não vou ter contato nenhum com uma pessoa". Ok, uma hora você vai casar, uma hora você vai ter um relacionamento com uma pessoa e você vai Vai precisar precisar, mudar, é isso porque mesmo. no casamento você tem que mudar. Eu mudei hábitos que eu tinha como solteiro quando eu casei, coisas que eu É fazia isso antes mesmo. que eu tive que mudar para fazer agora. Então, exceto se a pessoa for ficar solteira com os pais para o resto da vida e trabalhar atrás de uma tela, ok, você vai ser do seu jeito e ninguém vai te mudar. Mas se for isso que você quer para sua vida, ok. É Mas se isso. você for interagir com pessoas,
No mundo Tem que mudar. corporativo, cara, não tem jeito. Você tem que ter os seus valores, isso ninguém pode mudar, né. Você tem que ter Uhum. você crê em algo, em alguém, você tem a sua religião, ok, é uma coisa sua, você não tem que mudar por ninguém. Mas o teu jeito de falar, aceitar, o famoso engolir um sapo, o ouvir o não, cara, isso vai fazer parte de uma rotina e muitas vezes muitas coisas, que aí é onde as pessoas entram nessa vibe de estresse, né, e aí sobe, é muita coisa que tem que entregar, é pressão. Entendo também que quando a pessoa ela tem um controle próprio de si, ela consegue controlar isso, que eu acredito que é uma das coisas que você Sim, ajuda. confiança. Mas também tem aquela questão da empresa, né, tem empresas que realmente empurram muitas coisas em pessoas, em funcionários e sobrecarrega demais, e a pessoa por si só não dá conta, né. Então hoje a gente até entende que é um cenário de empresas perderem muitas pessoas boas, porque não soube trabalhar com essa Sim, pessoa, não exatamente. soube aproveitar o bom profissional, o talento que ela tem para certas coisas. E acabou sobrecarregando. E aí eu conheço até pessoas que passaram por isso. Então acho que as pessoas acho que tem que entender um pouco mais a parte humana das coisas, porque hoje pessoas geram muitos resultados melhor do que máquina, né? Apesar que a máquina está tomando cada vez mais proporção, mas lembra que sempre as pessoas vão operar a máquina ainda não se opera sozinha, Sim, né? Então a gente ainda precisa muito da humanidade das pessoas, e exatamente, eu acho que esse é o ponto chave. Pessoas geram resultados. Sem pessoas, sem resultados. exatamente. Pô, Brunão, muito obrigado aí pela sua disponibilidade mais uma vez. Sei que a Eu que agenda é agradeço. apertada, né? Mas eu gostei, pô. O papo aqui foi legal. Eu sempre, quando eu tinha pedido para você, pô, manda aí um pouco aí do que você faz. Você mandou lá uns negócios, eu falei, pô, não entendi nada disso aqui. Para mim, trade market era só do meu entendimento, né? Era só chegar lá no mercado, tem uma gôndola lá, e falar, vou pegar isso daqui, tá bom. Era só Esse isso, é um mas não. É. pedacinho do trade marketing só, essa é a parte Aham. serviço do trade marketing, Não, né. Na mas é verdade é o isso. que a gente fala sempre, né, às vezes a gente olha uma pessoa que está muito bem sucedida na vida, e às vezes as pessoas invejam essa pessoa, mas não sabe o que ela passou até Uhum. chegar ali. Tem pessoas que você vê, às vezes, no trem, no ônibus, no trânsito, estressada, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Então, existe o que, teoricamente, a profissão trade marketing tende a fazer, mas existe a parte realidade do que Certo, realmente faz. que faz. Então é igual você falou: "Pô, Bruno, te acompanho, você viaja bastante e tal". Ah, às vezes pessoas falam: "Ah, o Bruno deve estar, né, nadando em dinheiro, viajando para tudo quanto é lado". Salvador, Rio de Mas Janeiro, que eu vejo aproveitando lá. essa oportunidade, pessoal, são viagens a trabalho. Falei: Viagens "Caramba". comerciais, aonde a gente dentro da rotina lá, dentro daquele lugar que a gente vai, tem uma série de visitas, de negociações, de reuniões, de conversas, né, de entendimento de necessidades, Sim, porque igual eu falei, nossa empresa hoje é sediada na Paulista, no escritório, e a gente tem pessoas que viajam e entende os cenários e traz para dentro de casa, e a gente estuda como ajudar, como apoiar. Então, o trabalho é bem trabalhoso, né, as viagens a gente consegue aproveitar pouco ali do momento para conhecer um pouquinho mais ou experimentar uma culinária do local que faz parte um pouco da nossa rotina, mas é bem trabalhoso, é bastante coisa. Eu descrevi ali só um pedacinho do sim, que sim. na teoria eu deveria Aham. também fazer, mas além disso tem muita coisa. É um capítulo, né, de Salmos Certo, ali, que é um certo. livro bem grande, né. Mas a gente tenta trabalhar, igual eu falei, nessa qualidade, né, de vida, de qualidade mental, que eu acho que a Isso, cabeça nossa manda no corpo. Então, quando a cabeça tá boa, o corpo responde bem. Quando a cabeça tá mal, o corpo tende a adoecer. Então, acho que vale a dica, né, o pulo do gato, digamos assim, isso. cuida da sua cabeça, do seu Exatamente. pensamento. É, Você vai ouvir coisas ruins de pessoas, você vai ouvir pessoas te desmotivando o tempo todo, mas se apega mais a ficar próximo de pessoas que te põem pra cima, sim, de que levam um pouco a vida mais leve, com brincadeiras sadias, né, com uma conversa descontraída. Eu acho que no ambiente de trabalho, eu acho que precisa um pouco disso. E eu acho que eu sou até um cara que leva muito isso pra dentro da empresa, as pessoas até falam, porque eu gosto de quebrar um pouco desse clima muito caótico, dessas coisas muito estressantes, pesado. porque eu entendo que quando a cabeça da pessoa tá ruim, o resultado não vem. Então acho que isso é o pulo do gato aí, né, aprender a lidar com pessoas, Isso. né, e fazer essa virada de chave e não focar só também no resultado,
mas o caminho até o resultado. Isso. Porque se você trabalhar bem o caminho, você certamente vai chegar num bom resultado. Então é isso, Bruno. Obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Pessoal, então a gente finaliza aqui. Mais uma vez, a gente sempre procura trazer, né, pessoas para contar as histórias, contar também o que elas fazem, né, ali no trabalho. E eu tenho certeza que todas as informações que passam aqui, vão sempre trazer reflexões para vocês. Sempre vão trazer, talvez, poxa, eu já passei por isso, ou estou passando por isso, e aqui, esse projeto exatamente, não é só mostrar o sucesso de alguém, mas é mostrar pelo contrário, a trajetória que essa pessoa fez para chegar no sucesso. Então é isso, esse vídeo vai logo, logo vai estar disponível no nosso canal. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram. É isso pessoal, obrigado e até a próxima.